Portugueses ficam ilegalmente nos Estados Unidos, entram como turista, passam do prazo e ficam a viver no país ilegalmente. Esse é um assunto que me mandaram e pediram para falar sobre isso e eu vim aqui falar com vocês. Eu sei que é complicado, é um pouquinho polêmico, sei que já tá um monte de gente aí desesperado para fazer seu comentário, aqueles que querem, vamos dizer assim, descontar nos portugueses, já querem digitar, e os portugueses que, se não assistirem o vídeo até o final, vão querer me massacrar aqui agora, mas eu te peço, por favor, tanto brasileiro, portugueses, angolanos, assistam esse vídeo até o final para que você possa entender de fato o que está acontecendo e também a minha opinião sobre isso. É óbvio que você pode deixar ela aí no seu comentário, pode manifestar o que você pensa, mas eu te peço, por favor, que assista esse vídeo até o final. Bora lá! Pois é, galera, é isso mesmo. Os portugueses entram nos Estados Unidos, isso é uma matéria que está aqui na minha frente, uma matéria de um site português, quer dizer, está saindo em todos os sites isso, que cada vez mais os portugueses entram nos Estados Unidos com o seu visto, que eles têm, vamos dizer assim, uma entrada facilitada. Os europeus nos Estados Unidos não precisam de um visto como nós, brasileiros, eles só precisam de uma autorização, deve custar aí uns $15 mais ou menos, e podem entrar facilmente nos Estados Unidos. Nós brasileiros não, precisamos de um visto, e é um visto complicado de conseguir e para poder entrar nos Estados Unidos. Os portugueses entram, ficam, passam do prazo e moram ilegalmente dentro do país, lá nos Estados Unidos. Todos os portugueses, óbvio que não, né, pessoal? Mas eu estou falando daqueles que ficam, e são muitos e muitos, e cada vez mais portugueses imigrando para os Estados Unidos dessa forma. Por que eu estou tocando nesse assunto aqui? Por que eu estou trazendo essa matéria? Eu estou com vários sites aqui falando da mesma coisa, mas por que eu estou trazendo essa matéria? Porque alguns brasileiros pediram para falar sobre isso, porque, gente, querendo ou não, a gente sofre muitos ataques, de alguns portugueses que não aguentam ver nenhum brasileiro aparecendo em qualquer canto, que já se apresenta, não importa se a gente está falando bem de Portugal, se a gente está enaltecendo o país, não importa. Eles estão sempre, eu estou falando alguns, eles estão sempre prontos a tacar pedra, a falar mal, a dizer palavras horríveis aos brasileiros, principalmente aquela que brasileiro não é bem-vindo, que brasileiro tem demais em Portugal, que vão embora, que não contribui para nada, e a gente sabe que essa não é a verdade. Então alguns brasileiros que se sentem ofendidos com isso falaram: aí, Ney, tá vendo essa matéria? Mostra aí para eles. Mas eu vou falar dela e vou mostrar o meu ponto de vista aqui. Bem, mas para você que é novo aqui no meu canal, eu te peço agora que deixe o seu like, se inscreva no canal. Se você, é claro, gostar do conteúdo, pode se inscrever. Se não gostar, pode se inscrever também. Ativa o sino para o YouTube te entregar assim que eu lançar um vídeo novo. E óbvio, você aí, pode deixar seu comentário se você gostou, se não gostou, se tem opinião, se você quer alguma sugestão para que eu possa fazer outro vídeo, deixa aí seu comentário. Eu sou o Ney Marinho e você está aqui agora no meu canal para participar desse bate-papo. Fique à vontade. Vamos falar sobre isso agora? Tomando esse meu cafezinho aqui. E eu vou colocar alguns pontos aqui importantes que vocês precisam saber a respeito de imigração. Coisas que tanto brasileiro quanto portugueses, enfim, qualquer cidadão que deseja emigrar, sair do seu país ou do seu estado para outro estado, da sua província para outra província. Imigração é algo que acontece, gente, até no meio dos animais. Os animais imigram. Nós imigramos de um país para outro, imigramos de uma cidade para outra. Então é uma coisa que acontece. Isso é natural nosso. Nós queremos conquistar coisas novas, queremos conhecer pessoas novas, lugares novos, nós queremos sentir sabores de coisas novas, uma outra vida. Isso acontece. O problema está quando nós não aceitamos essa imigração. O que é não aceitar essa imigração, Ney? É quando a gente vai para um país, quando a gente encontra uma oportunidade em um país, seja em Portugal, Estados Unidos, Alemanha, França, Brasil, e quando a gente encontra a oportunidade de ir para aquele país, a gente chega naquele país e não consegue se adaptar à cultura daquele país. E ali começa toda a confusão, começa toda a dificuldade do imigrante. Por quê? Porque ele não conseguiu se adaptar à cultura daquele país. E isso faz com que muitas pessoas voltem
para trás. Isso faz com que muitas pessoas, às vezes, falem mal do país. E isso não é bom. Infelizmente, isso acontece muito no meio dos brasileiros, principalmente aqui em Portugal. Então, não gostou do país? Taca-lhe pau no país nas redes sociais. Não gostou da comida? Taca-lhe pau falando mal da comida nas redes sociais. Não gostou das pessoas? Começa a falar que tudo é ruim, tudo é ruim. Por quê? Porque essa pessoa não se adaptou. É aí onde entra essa guerra infeliz, besta, idiota, de portugueses contra brasileiros, brasileiros contra portugueses, que não tem nada a ver, que um não aguenta, como agora eu estou trazendo essa matéria. Por quê? Porque os brasileiros que já se sentiram ofendidos com portugueses pediram para eu trazer essa matéria para afrontar os portugueses. Mas por que fizeram isso? Porque os portugueses ofenderam os brasileiros, alguns portugueses. Mas por que alguns portugueses ofenderam alguns brasileiros? É aqui onde está o X da questão. Alguns brasileiros não gostaram de Portugal, fizeram isso, fizeram aquilo, outros fizeram realmente um monte de besteira, e outros não foi porque foi besteira, porque foi para a rede social falar o que não devia, foi para o YouTube falar que o país não presta, enfim, e os portugueses se sentiram ofendidos com isso e atacam os brasileiros. Aqui está o ponto, aqui está o X da questão. Imigrar, pessoal, é entender a cultura do país e saber que você vai viver nela. Mas você tem que viver nela, vivendo aquela cultura, participando daquela cultura. Mas a matéria diz assim, ó, é uma matéria no site português, tá bom? Entram como turistas e depois ficam a viver ilegalmente na América. A imigração, é isso que está aqui o título. Milhares de portugueses entram nos Estados Unidos, motivos turísticos ou de negócios, mas ultrapassam deliberadamente o prazo previsto de estadia de 90 dias e ficam a viver ilegalmente no país. Eu não vou ler toda a matéria toda aqui, mas diz aqui que nunca mais saíram de lá. Pessoal, é o que acontece em muitos lugares do mundo. É o que acontece quando os portugueses, agora ainda mais quando entrou esse processo de tirar a manifestação de interesse, é isso, e agora que estão começando com esse processo de deportação, fechando as portas para os ilegais. Eu já vi muitos comentários, inclusive nos meus vídeos, de português dizendo, é isso, tem que mandar todos embora mesmo, ilegal, criminoso, tem que ir, essas pragas não contribuem para o país. Olha, isso é uma grande mentira, tá? Porque os brasileiros já contribuíram aqui com a segurança social, com os impostos aqui em Portugal, mais de 1 bilhão de euros, nós brasileiros, a contribuição nossa para esse país, trabalhando duramente, arduamente, e a gente não recebe nem um pouquinho disso aí. Vamos colocar em proporção, a gente não recebe nada de volta. Se você, português, está achando que os brasileiros vivem do governo, na mamata, recebendo subsídio, esquece isso. Você está em outro planeta. Você está em outro planeta, a gente trabalha que nem um doido, igualzinho a vocês. Trabalhamos em muito, 1, 2, 3 empregos. É só correr no meu canal aqui que você vai ver do que eu já trabalhei. Eu não conheço assim, deve ser alguns, 3 brasileiros que vivem de subsídio, dessas coisas. A grande maioria, quase 100%, vive de trabalho duro. Tem as coisas ruins? Tem os ruins, mas a grande maioria não. Então, quando existe esse tipo de agressão, gera da parte do outro uma vontade de descontar, de trazer o revinde. E eu sei que acontece isso. Alguns portugueses não se cansam de destruir. É só ver um brasileiro e ele não cansa de falar mal. Esse brasileiro pode estar falando uma maravilha de Portugal, ele não se cansa de falar mal do brasileiro. Pode ser o que for, mas não entendem que eles fazem a mesma coisa. Se for aqui para a Europa, tudo bem, eu entendo, ele está com o documento dele, é europeu, então ele vai e fica, ele pode morar em outro país, mas não é só para aí que os portugueses imigram. Os portugueses imigram para os Estados Unidos, imigram para outros países e ficam ilegalmente também. Pessoal, acontece, mas eu sei que os portugueses não estão lá nos Estados Unidos para fazer bandalheira, para roubar, não, estão lá para trabalhar sério. Mas não deixa de ser uma imigração ilegal também. E o que você acha disso? Olha, pessoal, eu acho o seguinte, nós não somos santos. Nós sabemos que existem brechas nas leis, os advogados sabem disso, advogados de imigração sabem disso. Nós sabemos que vários países permitem que a pessoa entre como turista e se encontrar uma forma de legalização lá dentro do país, o país
permite que a pessoa se legalize. Tem pessoas que entram nos Estados Unidos, portugueses, enfim, brasileiros, entram como turista, de um tempo vão mudando de status até se legalizar. Isso não é só em Portugal, não é só nos Estados Unidos, é em qualquer outro país. Uns são mais difíceis, outros são mais fáceis. Mas isso acontece, pessoal. Isso aqui que pediram para eu falar dos portugueses, isso aqui, o que tem de mais aqui? O que está acontecendo aqui? É imigração. A pessoa, ela queria imigrar da forma correta, né, de imigração, como ela tinha que ser, mas ela às vezes não tem capital para isso, ela não tem uma profissão qualificada, e o que a pessoa faz? Ela tenta por todos os meios, portanto que ela não vá para lá cometer crimes, mas ela encontrou uma brecha, ela vai. Ela vai. Isso acontece com todos. Todos que imigram passam por essas etapas. Tem gente que vai com visto para aquilo, né, para aquele objetivo, e outros que não. Outros vão como turista e ficam no país. E o que isso implica? Implica na vida somente daquela pessoa e implica naquele país. Agora, eu estar aqui lendo essa matéria para falar mal dos portugueses, isso não tem nada a ver. Esse não foi meu intuito. Eu trouxe isso aqui para gerar essa consciência, esse debate, de que nós estamos do mesmo lado, brasileiros e portugueses. Brasileiros que estão em Portugal querem o crescimento do país porque ele veio morar aqui, ele quer o crescimento daqui de Portugal. Ah, Ney, mas tem um monte de brasileiro fazendo o que não deve. Tem mesmo, e eu fico denunciando, eu fico falando aqui pelos cotovelos, porque eu também não quero. Também tem portugueses fazendo coisas assim no Brasil. Mas a sua maioria dos portugueses no Brasil, dos brasileiros em Portugal, queremos o quê? O crescimento daquele país em que nós estamos. Então a gente trabalha para isso. Pessoal, estamos do mesmo lado. Estamos do mesmo lado. Isso aqui não vai te fazer diferença alguma para mim. Se os portugueses estão imigrando para qualquer lugar do país, pode ser ilegal, para o país que ele quiser. Para mim não faz diferença. Vai fazer diferença para ele, para a família dele, para o país que ele está indo. Para mim não faz diferença. Então, aos brasileiros que pediram para eu trazer isso, eu trouxe, né, como eu disse, para gerar esse debate. Mas isso aqui, pessoal, isso aqui não adianta nada, isso não nos une, isso nos separa, fica trazendo essa briga e no final, sabe quem perde? Eu e você, brasileiro e português. Olha, eu dou uma pausazinha só para falar o seguinte. Eu tenho uma agência de viagem, nós temos uma agência de viagem, são várias pessoas, e nós temos passagens aéreas para qualquer lugar do mundo, para onde você quiser ir, tá bom? Ney, eu quero ir para o Japão, tem. Eu quero ir para a Ásia, para a África, eu quero ir... Tem passagem aérea para você. Mas não só isso, nós trabalhamos com pacotes turísticos, cruzeiros marítimos, inclusive nós estamos com passeio de barco, em Lisboa e no Porto também, mas principalmente em Lisboa, ali pelo Rio Tejo. Sensacional! A partir de 18 euros, você faz um passeio de 2 horas, você tem um acompanhamento, outros passeios você tem ali bebidas já de entrada. É um passeio maravilhoso, incrível, barato para você e para sua família. Fale conosco, você não vai se arrepender. Inclusive, nós temos agora o passeio de final de ano. Sensacional, tem de Natal. Gente, você não pode perder, tá bom? Você ali pelo Rio Tejo, comemorando, virada de ano, Natal, no Porto também pelo Rio Douro, maravilhoso. Fale conosco, além disso nós temos vários pacotes turísticos, nós temos um trabalho especial que é o trabalho de assessoria. Talvez você não sabe nem como planejar a sua viagem, a gente faz isso por você, fora o nosso preço que é realmente imbatível, tá bom? Fale conosco, o link tá aqui embaixo, Marinho e Tu, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Vamos continuar aqui. Então, pessoal, dentro dessa reflexão, o que eu trago? Você brasileiro, você português, você imigrou. Sabe o que acontece com você, brasileiro? Sabe o que acontece com você, português? Independente se você foi como turista, como estudante, com visto de procura de trabalho, com visto de trabalho, não interessa. Sabe o que você é? Você é vencedor, você é uma vencedora. Você ultrapassou todos os limites. Você resolveu sair da sua terra. Você resolveu sair do meio da sua família, do lugar confortável. Você foi para outro lugar que fala outro idioma, outra cultura, pessoas que você não conhece. Alguns foram só, sem ninguém, sem dinheiro, começar uma nova história. Então você é um vencedor e uma vencedora. É isso que é importante
para nós que estamos imigrando. E não essa conversa, essa briga de quem está imigrando, como está imigrando. Óbvio que nós estamos aqui para combater, para denunciar aqueles que fazem idiotice, aqueles que estão para destruir, não para colaborar e somar. Isso é óbvio. Mas para aqueles que estão imigrando e se esforçando, dando sangue para mudar a sua vida e do país onde está, pessoal, nós temos que aplaudir e acabar com essa guerra infeliz e idiota. Por quê? Você português, eu brasileiro, angolano, moçambicano, peruano, argentino, americano, não interessa, norte-americano. Não interessa. Nós temos que nos orgulhar do que nós estamos fazendo. Nós temos que nos orgulhar do que estamos fazendo, porque tem muita gente que queria fazer, mas não tem coragem de fazer o que você fez. Tá bem? Essa é a reflexão que eu queria trazer. Na verdade, isso aqui foi apenas para trazer isso para você, porque para mim isso aqui não faz diferença nenhuma. Tá bom? Espero que você seja muito feliz no seu processo de imigração. Nos procure se você tem alguma dúvida. Você brasileiro que quer visto para procura de trabalho, pode falar conosco. Nós temos uma equipe que vai te atender e vai te auxiliar. E você vai fazer uma imigração muito melhor. Tá bem? No mais, muito obrigado por ter estado comigo até aqui no vídeo. Seja muito feliz aonde você está e produza muito. Beijo no seu coração e até o próximo vídeo. Tchau!